Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Aqui é a pastor Irênio Silveira Chaves, da Igreja Batista da Orla Oceânica. E é com muito prazer que eu inicio nesta manhã mais uma lição dos nossos estudos no livro do profeta Jeremias. Você que tem acompanhado a gente já se acostumou ao nosso regime de aulas, sabe que a gente tem um material de apoio, uma apostila, que está disponível em nosso blog. Você pode acessar. Já coloquei o link no chat, bem aqui do lado, e também se encontra aqui nas descrições do vídeo, logo aqui abaixo. Você pode acessar, baixar. A apostila é gratuita para todos e todas que nos acompanham. Também, você que também tem nos acompanhado sabe que temos um material de apoio que serve para o nosso estudo aqui, que é a apresentação que nós fazemos sempre. Vou colocar aqui do lado para a gente poder já iniciar os nossos estudos desta manhã. Nós já estamos na 5ª aula e durante esse tempo aprendemos tantas coisas importantes sobre o livro do profeta Jeremias. Nós estamos começando hoje o capítulo 4 do livro do profeta. Você que gosta de acompanhar na Bíblia, você pode abrir sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 4. Nós vamos fazer uma jornada longa, vamos até o capítulo 10, capítulo 9, capítulo 10 dessa porção. Ok, gente? Vamos então iniciar os nossos estudos. Estudos no profeta Jeremias. O que o profeta tem a nos ensinar sobre a fé hoje? 5ª aula. E nós vamos falar a respeito de uma situação que é bastante curiosa dentro da profecia, que é a escolha. Por que fazemos as coisas que fazemos do jeito que fazemos? Existem critérios de escolha que a gente faz o tempo todo. E Jeremias chama a atenção para esse fato de que a situação que o povo estava passando naquela época era resultado de suas próprias escolhas. Isso é algo para a gente pensar a respeito da nossa vida hoje. Por que nós estamos vivendo o que estamos vivendo no nosso Brasil, no mundo, nas mudanças climáticas, a crise ambiental, a condição socioeconômica das pessoas mais pobres, a volta do Brasil ao mapa da fome? São tantas questões que nós fazemos, né, que temos que nos preocupar, e, na verdade, tudo isso é resultado de escolhas. Escolhas feitas por alguém. Por mim, quem sabe, que escolhi aleatoriamente quem me represente lá nos campos de atuação do poder, ou quem sabe eu mesmo, na minha forma de consumir, na minha forma de me relacionar. São muitas escolhas que nós fazemos o tempo todo, não é mesmo? E Jeremias chama a atenção para esse fato. Capítulo 9, versos 23 e 24, é o texto que eu escolhi para a abertura dessa aula de hoje, para a gente pensar sobre essa questão da escolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agradam. Enfim, quais são suas escolhas? O que é que você escolheu como prioritário para a sua vida? O profeta faz um convite para que a gente possa fazer uma escolha de confiar no Senhor. Não confiar na nossa sabedoria, no nosso entendimento, mas confiar na força do poder de Deus, daquilo que vem do alto,
não nas nossas riquezas, não na nossa capacidade, mas naquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida, na vida de todas as pessoas que estão à nossa volta. Então, gente, vamos começar a nossa conversa falando sobre essa questão, né? As escolhas que marcaram o povo de Deus naquela época poderiam ser consideradas aqui como escolhas erradas feitas pelo povo de Deus. Jeremias denunciou o grave erro do povo de Deus. Qual foi o erro desse povo? Escolher ser autossuficiente, abandonar a confiança no Senhor, viver pelo seu próprio juízo, por aquilo que cada um achava que era certo. Jeremias capítulo 9 faz essa descrição muito clara. O Senhor disse: foi porque abandonaram a minha lei que estabeleci diante deles. Não me abandonaram, nem seguiram a minha lei. Em vez disso, seguiram a dureza dos seus próprios corações, tudo indo atrás de Baalins, como os seus antepassados lhes ensinaram. Olha, meus amados irmãos, esse era o equívoco de Israel, de Judá. Eram as nações divididas, né? E cada um seguiu o seu próprio caminho. Nós conhecemos a história de reis que passaram no governo tanto de Israel quanto de Judá, que abraçaram a cultura, abraçaram a religião e até mesmo as crenças que eram praticadas por esses povos vizinhos. Não levaram em conta o arcabouço rico das Escrituras que o Senhor havia deixado para eles, nem mesmo a história de conquistas, de realizações que Deus havia proporcionado ao seu povo. Essa escolha foi o que provocou uma profunda transformação na vida social e política daquela nação, que resultou em desigualdade social. Parece que não, mas essas escolhas de agir conforme a sua própria consciência, com aquilo que lhe dá na telha, pode parecer uma coisa interessantíssima, que afinal a filosofia nos ajuda a pensar por si mesmo. Mas há um risco, e esse risco precisa ser levado em conta. Porque a grande fonte da desigualdade social, em que os pobres acabam não tendo outra alternativa a não ser esperar pela justiça divina, isso me parece algo bem comprometedor. Somente uma sociedade egoísta que vive para si mesma é capaz de ignorar a necessidade daqueles outros que vivem à nossa volta. Pensar em Deus é pensar no coletivo, é pensar no todo, é pensar na comunidade, é pensar nas relações que nos envolvem. E era disso que o profeta queria ressaltar. Jeremias capítulo 5, versos 4 e 5 diz assim: pensei, esses são apenas pobres e ignorantes. Não conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Irei aos nobres e falarei com eles, pois, sem dúvida, eles conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Mas todos eles também quebraram o jugo e romperam as amarras. Ou seja, o erro vinha de cima para baixo, o erro vinha das classes dominantes, o erro vinha dos líderes religiosos, dos governantes, dos ricos e poderosos da época, que achavam que eles tinham que viver para si tão somente, alimentar os seus próprios desejos em detrimento dos demais. A maior tragédia do
povo de Deus era o fato de que as pessoas, ao verem tal desigualdade, ao verem tal afronta que era, os ricos ficando cada vez mais ricos porque só cuidavam de si mesmos, e os pobres ficando cada vez mais pobres, eles achavam que isso estava bom, estavam satisfeitos com essa condição como consequência do seu afastamento da vida com Deus. No verso 31 do capítulo 5, Jeremias continua proferindo: uma coisa espantosa e horrível aconteceu nesta terra. Os profetas profetizaram mentiras. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando isso tudo chegar ao fim? Eu não sei se você reparou alguma semelhança com o que aconteceu com a igreja evangélica nos últimos tempos no Brasil, em que pastores, líderes pregavam a defesa de propagação de mentiras, de ódio, que invadiam redes sociais, dividiram igrejas e fizeram com que aquele crescimento desumano da desigualdade social no Brasil se parecesse como uma coisa normal. Normalizaram a barbárie, enquanto difundiam fake news pelas redes sociais. O Brasil mergulhava em um caos moral, social e político nunca visto na história do país. O Brasil voltou ao mapa da fome. Pessoas começaram a invadir as ruas para poder procurar abrigo. A mata começou a ser degradada, principalmente nos principais biomas brasileiros, como o Pantanal e a floresta amazônica. Isso para falar de apenas dois. Todos os principais biomas passaram por ameaças. E nós vimos ainda mais o flagelo das tribos indígenas, sobretudo as tribos Yanomamis, que seus habitantes, sua população, passavam por uma inanição. Crianças completamente desnutridas, precisando de socorro. Onde estava a igreja evangélica, os líderes, quando viram isso? É uma coisa espantosa, horrível, como diz o profeta Jeremias. Líderes que não se sensibilizam com a dor dos mais frágeis. Não importa quem governe, não importa que bandeira ideológica você defenda, a fome tem pressa. As pessoas que morrem por inanição estão carecendo de quem grite em favor delas. Os mais pobres sofrem com isso. Isso sem contar a crise da pandemia, que só no Brasil aconteceram cerca de 700 mil mortes, por falta de assistência na maior parte dos casos. Bom, gente, eu não quero falar de problema aqui não, tá bom, gente? Quero falar de solução. Vamos buscar em Deus. Essa história precisa ser passada a limpo. A gente precisa levantar a cabeça e descobrir que somos povo de Deus e que temos uma missão a cumprir no mundo. A missão de Deus, que é de levar amor, graça e o favor divino a todos e todas que passam por necessidades nesse país. As escolhas humanas trazem consequência sobre a vida da sociedade. Mas, acima de tudo, essas escolhas feitas pelo povo de Judá também trouxe consequências sobre a própria criação, que é exatamente aí onde começa o discurso de Jeremias para poder trazer novas informações sobre o que acontece
quando a humanidade ou quando a sociedade abandona Deus e resolve viver pelos seus próprios critérios. A situação de Judá pode ser considerada como uma representação de que acontece na condição humana quando nós, como pessoas, nos afastamos de Deus. E nós vivemos um tempo em que a humanidade aprendeu a viver sem Deus. Jeremias, ele chega a traçar um retrato falado dessa desolação que pode ser aplicada às crises ambiental e socioeconômica de nossos dias atuais. Lá em Jeremias capítulo 4, versos de 20 a 28 diz assim: um desastre depois do outro, toda a minha terra foi devastada. Olhei para a terra e ela era sem forma e vazia, e para os céus e a sua luz tinha desaparecido. Parece que a natureza voltou àquela condição da anterior à criação, um estado de caos, de desolação. Olhei para os montes e eles estavam tremendo, todas as colinas estavam oscilando, terremoto, insegurança para todo lado. Olhei e não havia mais gente, todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Olhei e a terra fértil em deserto, todas as suas cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Assim diz o Senhor: toda esta terra ficará devastada, embora eu não vá destruí-la completamente. Por causa disso, a terra ficará de luto e o céu em cima se escurecerá. Porque eu falei e não me arrependi, decidi e não voltarei atrás. Essa é a visão de Deus com esse caos ambiental que nós nos encontramos hoje. O mundo caminha para uma situação sem retorno. Não há mais como corrigir todos os problemas ambientais causados pela ação humana. O homem está destruindo as condições de sua existência. Pela primeira vez na história de toda a humanidade, a espécie que mais se encontra em risco de desaparecer é a própria espécie humana, e o principal responsável por essa aceleração da sua própria, do seu próprio extermínio é o próprio homem. Eu não estou fazendo aqui nenhum estardalhaço aqui não, tá bom mesmo? Estou falando do que eu leio das pesquisas que já existem apontando para um caminho sem volta do aquecimento global, das crises ambientais que vão acontecendo, e isso vai ter impactos em todas as áreas da vida humana, na área social, na alimentação, na saúde, enfim, no emprego, na economia. Todas as esferas da vida humana serão grandemente atingidas pelas consequências das mudanças climáticas. E isso não vai deixar de afetar a nossa vida religiosa também. A religião já sofre consequências com isso. Em comparação aos dias atuais, nós somos atraídos por aquelas coisas que nos encantam, a sedução do novo, de trocar o celular por uma edição mais nova, de mudar o nosso carro por uma tecnologia melhor. Enfim, nós estamos vendo uma aceleração dessas coisas que nos encantam, que nos seduzem, e são boas realmente. Eu também gosto
de acompanhar as mudanças tecnológicas. Mas há um fato que acompanha esse fenômeno. As coisas, as pessoas e os relacionamentos acabaram se tornando rapidamente obsoletos. Da mesma forma como seu celular fica ultrapassado, você também acha que o seu amigo, que a sua família, que as pessoas que convivem à sua volta também vão ficando obsoletas. Então, essas coisas vão rapidamente se tornando possíveis de serem descartadas. E muitas vezes, assim como a gente descarta os objetos obsoletos, também descartamos os relacionamentos com a mesma facilidade, com a mesma velocidade. Nós vivemos a época do efêmero, do transitório, das relações líquidas, dessas coisas que escapam do nosso controle. Jeremias chega a dizer assim na época dele: assim diz o Senhor, ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, aquela coisa de sentar à beira da calçada junto com os seus vizinhos e jogar conversa fora, de passar um tempo uns com os outros, passeando em lugares que você há muito tempo não frequenta. E eu diria mais ainda para a nossa igreja, sentarmos juntos no templo para cantarmos ao Senhor. Quanto tempo a gente não faz isso, não é verdade? Sigam o bom caminho e vocês acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos. Nós preferimos o novo. Nós queremos só novidade na nossa vida. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, diante de um mundo como esse, nossa sabedoria, nossa riqueza, nossa capacidade não significarão absolutamente nada se Deus não fizer parte da nossa história hoje. Se eu não pensar em resgatar esses pequenos valores, essas pequenas coisas que ficaram para trás por causa da atração do novo, da atração daquilo que enche os nossos olhos, dessa sede de ter para poder somente ostentar. Jeremias 7, 9 a 10 diz assim: vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal, seguir outros deuses que vocês não conheceram e depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros. Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? O que você anda fazendo, meu irmão? Você que está vivendo distante de Deus, acha que pode vir a um templo com a cara mais limpa do mundo e cantar, dizer que você é o povo de Deus? A igreja está fazendo isso. Passa a semana defendendo coisas absurdas, como porte de arma, como ofensa aos mais pobres, aos negros, às pessoas que são diferentes por causa de religião, de gênero. E vem para a igreja no domingo posar-se de bom moço. Isso é um escândalo, é um escárnio ao Evangelho. E a igreja está fazendo isso hoje, direitinho. E eu fico muito triste. Eu não posso falar da minha igreja, da nossa igreja batista da Orla Oceânica. Eu sei que nós temos muitos irmãos e irmãs sinceros, dedicados, que tentam buscar o melhor para as suas famílias. Mas eu não posso ignorar o fato de que à frente
desses escândalos que ameaçam a democracia, que colocam em risco a vida de pessoas vulneráveis, como negros, LGBTs, a mulher, a violência contra a mulher. Muitos são participantes da igreja evangélica. Precisamos mudar esse quadro. Era a palavra de Jeremias para aquele povo no passado. Temos que mudar isso, porque Deus virá e cobrará da gente isso. Ele vai dar uma sacudida no povo para que as coisas encontrem o seu lugar. Quais eram as escolhas erradas feitas pelo povo de Deus naquela época que a gente pode comparar com os dias atuais? Bom, a primeira coisa, eles confiavam em palavras enganosas. Vamos botar aqui uma tradução contemporânea. Eles confiavam em fake news. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Isso acontece hoje? Você anda ainda frequentando grupos de rede social que difundem fake news, assistindo mídias que confundem a cabeça das pessoas, que promovem teorias conspiratórias. Você continua fazendo isso? Era o erro do povo de Deus no passado. Desviam-se dos caminhos do Senhor. Por Jerusalém, persiste em desviar-se, eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Desconhecem a palavra de Deus, mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor, não conhecem a lei de Deus, não conhecem o mandamento de Jesus. Meu irmão, minha irmã, faça um teste com você aí. Qual é o mandamento de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sem amor, vida cristã, vida religiosa não fazem o menor sentido. O povo também não tinha vergonha de viver longe de Deus. Não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Tem gente que vai para a tela de rede social e falam verdadeiras barbaridades e nem sequer se envergonham. Difundem informações que não checam, que não têm certeza e não se envergonham disso. E quando são alertados ou alertadas, colocam a responsabilidade sobre quem os alertou, como se houvesse uma certeza daquela maldade que está sendo difundida. E eles encontram substitutos para Deus. Não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais do céu, embora as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Olha, essa sequência de práticas que o povo de Deus abraçou não é nada diferente do que a igreja evangélica contemporânea, principalmente no Brasil, vem experimentando nos dias atuais. Por causa dessas escolhas, a vida social tornou-se marcada pela imoralidade, pela falsidade, pela mentira, pelo engano, pela maldade, pela injustiça e pela opressão. Essas escolhas de achar que aquilo que eu penso é que está certo. E se alguém diz algo que combina com o que eu penso, esse aí falou a verdade.
Jeremias 8, 21 diz assim: estou arrasado. Olha que situação, né? Ele está desolado com isso. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apoderou de mim. Esse sentimento de tristeza em ver a situação da sociedade levou o profeta a lamentar profundamente. Por isso que ele é chamado de o profeta chorão. Ah, minha angústia, eu me contorço de dor. Ó paredes do meu coração, o meu coração disparou dentro de mim. Não posso ficar calado. No capítulo 8, verso 18, ele diz assim: a tristeza tomou conta de mim, o meu coração desfalece. E no capítulo 9, verso 19, ele volta a se lamentar. O som do lamento se ouve desde Sião. Como estamos arruinados. Como é grande a nossa humilhação. Tudo por causa das escolhas do povo de Deus. E nós fazemos essas escolhas o tempo todo. E quando fazemos essas escolhas, meus amados irmãos e irmãs, nós nos tornamos responsáveis pelas consequências. Sou livre para escolher viver do meu modo, mas as consequências precisam ser assumidas por causa das nossas escolhas. Martin Luther King Jr. um dia disse: talvez não tenhamos feito o melhor, mas procuramos alcançá-lo. Não somos o que podemos ser, não somos o que devemos ser, mas graças a Deus não somos mais o que éramos. Podemos fazer escolhas? Sim, podemos, mas não podemos perder de vista o cuidado amoroso de Deus, a vontade soberana dele sobre a vida. Porque quando essas coisas são deixadas de lado, as consequências vêm. Tomar decisões responsáveis não é fácil. Pode acreditar nisso. Agir com responsabilidade é algo que nos interpela o tempo todo. Escolher requer sempre você abrir mão de alguma coisa em detrimento de outra. E para que isso aconteça, a gente precisa exercitar a nossa própria disciplina, o nosso próprio bom senso, aquilo que nos leva a nos tornarmos humanos, portadores de um juízo, porque é para isso que temos juízos, para que sejamos capazes de fazer as escolhas de tal modo que a gente não seja o soberano, mas que o verdadeiro soberano, o Senhor de todas as coisas, seja levado em conta na hora das nossas escolhas. Ter disciplina, meu irmão, minha irmã, é a gente ser capaz de adiar um desejo, uma vontade, um sonho, uma aspiração, em nome de uma realização maior. E era isso que Deus queria que o povo fizesse. Deus coloca diante do povo: eu tenho grandes sonhos para vocês. Eu tenho planos maravilhosos. Se vocês disciplinarem, se vocês resolverem abrir mão um pouco dessas coisas que vocês sonham, que vocês almejam, para aguardar, para esperar aquilo que vem da minha parte, vocês serão vitoriosos. Crer em Deus, confiar em suas promessas e seguir suas diretrizes são as melhores escolhas que cada um de nós pode fazer. Conhecer e compreender Deus tem mais a ver com a forma com que nos relacionamos com Ele do que com o conhecimento de um código ou de uma fórmula pré-estabelecida. Conhecer Deus não é conhecer uma doutrina.
Conhecer Deus é estar ao lado dele, é sentir a sua presença entre nós, é perceber o seu agir, reconhecer o seu cuidado e pressentir a sua vontade soberana sobre a nossa vida. Agora, vem aquela pergunta, por que escolher Deus, então, seria a melhor decisão que eu e você podíamos tomar? Jeremias aponta 4 razões para que a gente possa escolher Deus nas nossas circunstâncias, mesmo aquelas mais difíceis, mesmo quando tudo parece acabado, mesmo quando parece que não há mais possibilidade alguma. Escolher Deus sempre será a melhor opção. Jeremias então fala de 4 razões para que nós possamos escolher Deus como a nossa melhor escolha. Primeiro, Deus é poderoso. Eu não sou poderoso. A minha força mal consegue dar conta do meu agora. Mas Deus tem nas suas mãos todo o poder. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. Todo o poder pertence a Ele. Toda sabedoria, toda riqueza humana não são suficientes para compreender quem Deus é. Que poder é esse? Esse poder divino ultrapassa os nossos próprios limites de compreensão. Assim diz Jeremias: não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. É a palavra do sábio filósofo convertido ao cristianismo, que quando foi interpelado para negar a sua fé, ele disse: em quem eu posso confiar? Como que eu vou negar? Aquele que mais cuidou de mim e nunca me decepcionou. A segunda razão para a gente fazer de Deus a nossa melhor escolha é o fato de que Ele é verdadeiro. Ele é de verdade. Ele existe? Sim, existe. Mas cadê os vestígios da sua presença, as provas da existência de Deus? Olha, essa é uma coisa que a teologia já não se preocupa há muito tempo. Porque tal como eu existo e estou aqui, é fato de que algo ou alguém muito maior que eu existe. Embora não possamos vê-lo, nem termos provas científicas de sua existência, Deus se mostra vivo e presente naqueles momentos que nós mais carecemos. Na hora da angústia, na hora da dor, do sofrimento, da perda. Essas são as horas quando nós nos sentimos mais vulneráveis. É quando Deus se mostra com amor e carinho por todos nós, independente se cremos nele ou não. Ele cuida de todos e todas indistintamente. Diz o profeta no capítulo 10, versículo de número 10. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Acredite nisso. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme. As nações não podem suportar o seu furor. A terceira razão é o fato de que Deus é um guia seguro. Ele nos guia, ele aponta caminhos, ele fala ao coração da gente em tempo todo. No tempo todo, ele, através do seu Espírito, está nos trazendo vida e vida plena, nos apontando
para o caminho da sua graça. Ninguém sabe prever como será o seu futuro. A única orientação confiável é a que emana da palavra de Deus. Essa palavra que nos diz que o nosso futuro está nas mãos de Deus. É Ele quem cuida de nós. Ele já está presente nos nossos amanhãs. Essa palavra que tem guiado a humanidade há mais de 3.000 anos e que tem influenciado cerca de 2/3 da humanidade. Confie nesse guia seguro que vem de Deus através da sua palavra. Jeremias 10, 23 diz assim: Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro, mas compete ao homem dirigir os seus passos. É você, meu irmão, minha irmã, que vai precisar tomar uma decisão de fazer uma escolha, de confiar no guia seguro daquele que tem o nosso futuro em suas mãos. E em quarto lugar, a quarta razão para a gente fazer de Deus a nossa melhor escolha é o fato de que Ele é justo. Ele é justo. Nossos critérios de justiça e de compreensão da realidade são marcados por muitas falhas. Nós não temos compreensão da totalidade. Ninguém tem. Por isso que todas as nossas afirmações são sempre provisórias. Até mesmo as coisas que dizemos a respeito de Deus, porque eu não tenho ideia da totalidade divina, da totalidade do sagrado. O que eu tenho apenas são pequenos vislumbres. Mas Deus, que é justo em todos os seus atos, é aquele que conhece todas as coisas. E é porque Ele sabe de todas as coisas é que Ele se torna justo. Deus nos trata com sua justiça, porque quando Ele percebe a nossa vida tão efêmera, tão passageira, tão frágil, tão vulnerável, Ele dispensa sobre nós não o seu jugo, mas o seu amor. A justiça divina, ela é marcada pelo seu amor. É por isso que ainda não fomos consumidos pela ira de Deus, porque deveria. Gente que age como a gente, olha, gente, tirando por mim, eu acho que Deus deveria estar muito revoltado e me eliminar da face da terra há muito mais tempo. Mas é o amor dele que mantém que a gente esteja junto aqui nesta manhã. Jeremias 10, 24 diz assim: Corrige-me, Senhor, mas somente com justiça. Sabe por quê? Porque na justiça divina há misericórdia, há amor, há graça. A justiça humana é implacável, mas a divina é poderosa em amor. Não com ira, para que não me reduzas a nada. Amém? Anote esses versículos aí, o capítulo 10 é fantástico, que encerra esse bloco de informações sobre os nossos estudos aqui. Para a gente concluir a nossa palavra de hoje, quero deixar com você uma reflexão final, para a gente pensar nesse cuidado divino sobre nós. A maior escolha que podemos fazer é a de reorientar a nossa vida para que Deus esteja no controle e não nós. Essa coisa da gente querer controlar tudo, o tempo, as ações, os relacionamentos, traga nas mãos de Deus. Salmo 37:5, lembra? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deixo aqui um versículo de Jeremias, capítulo 7, verso 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar
neste lugar. A vida estava desolada, mas havia uma esperança, a esperança de poder voltar e reconciliar-se com Deus. Quem sabe é isso que está faltando na sua vida, meu irmão, minha irmã. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a falar com Deus nesta hora. Ore ao Senhor junto comigo. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã de domingo, por esta palavra de tantas advertências sobre as nossas escolhas, que nós possamos fazer a escolha mais acertada, que é aquela que está de acordo com a Tua vontade para a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a termos discernimento para entender o Teu querer, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Quero convidar você para duas coisas logo mais. Logo mais nós teremos às 18 horas a transmissão da mensagem aqui no canal do YouTube. Ela será transmitida normalmente às 18 horas aqui. E às 19 horas nós teremos um encontro presencial de comunhão e confraternização na casa de um dos nossos frequentadores. E eu convido você a entrar em contato conosco, se quiser nos conhecer, quiser estar com a gente. Será um grande prazer poder partilhar. Será um momento de ceia do Senhor. Nossa ceia será presencial, mas será acompanhada de comunhão e de confraternização. Não vou informar qual é o endereço, exatamente por ser uma casa, uma residência. Depende da aprovação dos seus moradores, né? E também a permissão para o acesso à portaria do prédio, que são detalhes da segurança de nosso tempo. Agradeço sua presença aqui com a gente. Deus abençoe esse domingo, que seja um domingo de paz e de alegria na presença do nosso Deus.